Israel aciona suas sirenes no norte do país, o que poderia dar um indicativo de uma incursão do Hezbollah da Síria e quem sabe até mesmo dos iranianos. Será que de fato isso aconteceu? Vai lembrar que para sexta-feira a gente teve o Khaled Mashal, uma das lideranças do Hamas, convocando os muçulmanos a lutarem contra os judeus, e não somente, segundo ele, em Israel. O porta-aviões Gerald Ford acaba chegando nas posições em que deveria ficar, segundo os Estados Unidos, para dar um apoio logístico a Israel, com mais de 5.000 tripulantes e 8 esquadrões de aviões de apoio. Isso não só para combater a faixa de Gaza, mas também possivelmente o Líbano, a Síria e o próprio Irã. Lembrando, pessoal, que isso está alterando a configuração geopolítica do Oriente Médio e a própria Turquia, além de Egito e Iraque, condenam essa postura dos americanos. Israel vive um certo dilema em relação ao apoio ocidental, com as organizações supranacionais, como a ONU e a União Europeia, tecendo críticas às organizações, mas os estados nacionais, como Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, entre outros, apoiando as medidas de Israel. A gente tem hoje o Joseph Borrell, da União Europeia, denunciando que ele está falando são como violações graves aos direitos humanos. Inclusive, Benjamin Netanyahu, mesmo pressionado ali, consegue fazer uma coalizão, inclusive com a oposição, e vai governar em um estado de emergência. O que isso significa, inclusive, para a faixa de Gaza. Brasil, cobrado por Israel, tenta mudar um pouco o tom das suas declarações, mas eu diria que deixa um pouco a desejar em quem esperava uma declaração muito forte em relação a Israel, mas culpa a ONU por essas declarações um pouco mais, entre aspas, em cima do muro. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre a Fox News, que garante que dentro de 24 horas até 48 horas, uma incursão terrestre contra a faixa de Gaza vai acontecer, porque cerca dos 300 mil reservistas já estão posicionados na fronteira, além dos vários ataques que aconteceram na região de portos, até mesmo em prédios. E não dá para esquecer que estamos também num conflito entre Rússia e Ucrânia que não acabou. Zelensky pede um pouco mais de atenção para a causa ucraniana, até mesmo vinda dos Estados Unidos, que apoia ajuda para Israel e não para os ucranianos. E também a gente tem um atentado um pouco estranho acontecendo num gasoduto que conecta a Finlândia e a Estônia e a cabos de comunicação. Será que esse atentado aconteceu vindo pela Rússia? Inclusive, Stoltenberg garante que qualquer que seja o motivo desse suposto atentado, a OTAN vai se unir e vai dar uma resposta à altura ao que foi feito contra a Finlândia e Estônia, que são membros da organização. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, hein, @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá, e bora lá pro vídeo, pessoal, que hoje está recheado aí de informações bem relevantes. Eu tava aqui, né, inclusive preparando o roteiro do vídeo, fazendo as minhas leituras. Pessoal, quando começa a vir um monte de informações ali, meu Deus, Israel acionou as sirenes vindas do norte, aí começa imagens sendo compartilhadas de bombardeamento vindo do Líbano, bombardeamento vindo da Síria, talvez uma suposta ajuda do Irã, né, que tem o Ali Khamenei, grande aliado da Síria, e querendo ou não, um dos financiadores do Hamas, da Jihad Islâmica, do próprio Hezbollah, que atua ali do sul do Líbano, e com o sistema de sirenes tendo sido disparados, inclusive com milhões de israelenses, principalmente ali próximo do norte de Israel, em Haifa, por exemplo, tendo ficado em bunkers ou na sua casa por uma suposta incursão por drones, por via terrestre também, em direção ao norte de Israel. E eu fiquei ali atualizando, meu Deus, informações e tal. Entrei, né, nas mídias israelenses, The Time of Israel, por exemplo. E, galera, no final das contas, Israel deu um pronunciamento oficial que, na verdade, foi uma falha do sistema de comunicação israelense. Ou seja, não houve uma incursão direta vinda do Líbano, da Síria, da região das colinas do Golã e também financiado pelo Irã, embora as trocas de disparos, de mísseis, enfim, e até mesmo tanques, e o uso de bombas incendiárias de fósforo branco por Israel, que inclusive o uso desses armamentos é considerado um crime de guerra se for feito contra civis, foi disparado por Israel, tá? Vai lembrar que isso está de fato acontecendo. Mesmo assim, isso dá um indicativo, galera, que isso pode de fato acontecer. As preocupações elas estão muito grandes. A gente não pode esquecer que a diferença, inclusive bélica, tá, do Hezbollah em relação ao Hamas é bastante significativa. O Hamas tá ali, pessoal, enclausurado no Egito, que não tem uma liberdade de circulação de equipamentos, pessoas, tal. Tá enclausurado também
com Israel, que também não permite a circulação, e grande parte dos equipamentos estima-se que chegam em direção ao Hamas pela faixa de Gaza, seja pelo mar Mediterrâneo, que é um espacinho muito pequenininho e que é um pouco mais difícil a fiscalização. O Hezbollah não. A gente está falando do Líbano, que é um país que vive uma confusão civil com disputa ali por parte de milícias, facções e tal, e o Hezbollah é uma delas, e consegue acesso a reuniões, armamentos, a financiamento de uma maneira muito mais fácil que o Hamas. Ou seja, uma eventual incursão do Hezbollah, que possivelmente vai acontecer pelas declarações que a gente vem percebendo das lideranças do Hamas, do Irã, enfim, tá? É muito mais significativa e representativa para Israel. Óbvio que Israel, ainda assim, é muito mais poderoso, tá, que o Hezbollah. Mas aí já estamos falando de um nível de igualdade um pouco mais parecido. Lembrando que na Síria, aí sim, o Estado, via de regra, né, excetuando as posições ali de quartéis, bases americanas, é contra Israel, aí é um Estado oficial que poderia lançar um conflito. Não acho, tá, que o Bashar al-Assad, nesse momento, tenha vontade política, enfim, para fazer uma incursão contra Israel. Mas vai lembrar, pessoal, que Israel constantemente ataca posições na Síria. Inclusive, uma das críticas que foram feitas foi porque Israel bombardeou um aeroporto na Síria, à época do terremoto na Turquia e na Síria, o que dificultou o recebimento de ajuda humanitária. Mas vale lembrar também, pessoal, que geralmente o Irã utiliza esses pontos com grandes movimentações de civis para fazer o deslocamento ali de homens armados contra Israel, de armas, de milícias, enfim. Então, esses pontos são utilizados como ponto de logística, usando escudos humanos, tá? Para que Israel tenha mais dificuldade em atacar, ou se atacar, matar civis e sofrer uma condenação por parte da comunidade internacional. E o Irã, aí sim, pessoal, se de fato entrar no conflito, a gente entra num outro momento, porque a gente está falando de um Estado reconhecido internacionalmente, que é cada vez mais próximo dos chineses. Irã, por exemplo, e Síria tem importantes ligações com os russos cada vez mais. Inclusive, o Zelensky mesmo reclamou, né? Olha, suspeita-se que, na verdade, a Rússia que tenha por trás financiado o Irã para causar esse conflito, para a comunidade internacional só falar sobre Israel e esquecer a questão na Ucrânia. Se de fato isso aconteceu ou não, galera, de novo, tá? Não há confirmação, é na base da especulação do Zelensky, segundo o seu serviço de inteligência. Vale lembrar, pessoal, também que a gente teve o Khaled Marshall, que é uma das lideranças do Hamas, dando um dia certo para essa grande mobilização contra os judeus. E não falou contra Israel, falou contra os judeus, que é na sexta-feira, inclusive sexta-feira 13, né? Coincidências aí, enfim. Nessa sexta-feira 13, então, segundo ele, todos os muçulmanos que realmente forem a favor da maneira como o Hamas se comporta, enfim, né? Devem pegar e fazer a sua batalha contra os israelenses, contra os judeus em geral, que vai ser o dia decisivo, o dia D, entre aspas, para conter o avanço dos israelenses. Há especulações também que o próprio Hezbollah, o Hamas, a Jihad Islâmica, com financiamento iraniano, e a Síria podem também se mobilizar nesse dia contra Israel. É fato que as tensões na fronteira norte, mesmo tendo hoje, né, sido uma, entre aspas, fake news do Estado de Israel, está cada vez mais tensa, com toda certeza. E prova disso é o deslocamento, por exemplo, do porta-aviões, o Gerald Ford, dos Estados Unidos. Um dos mais modernos, tá? A gente está falando, pessoal, de cerca de 5 mil tripulantes e, segundo os Estados Unidos, 8 esquadrões de aviões de apoio para possivelmente conter não só na faixa de Gaza, mas também a Síria, ao Hezbollah, a Jihad Islâmica e possivelmente o Irã. Só que daí a gente começa a entrar, pessoal, um pouco na alteração da configuração geopolítica do Oriente Médio. Eu sempre falo para vocês, a Turquia ela é um país meio dúbio. Ela mantém relações com o Putin, e chamando inclusive Erdogan e o Putin de ótimos amigos, mas ao mesmo tempo faz parte da OTAN. A Turquia mantém relações importantes com o Oriente, mas ao mesmo tempo fala que a Crimeia tem que pertencer à Ucrânia e ao mesmo tempo falou que queria entrar para a União Europeia, mas reclama da postura também da Suécia e da Finlândia em relação aos curdos. Tem sistema de defesa aérea dos russos, critica a não cessão dos caças americanos para a Turquia. Entende? É um país meio dúbio. Nesse momento que estava, aparentemente, querendo se aproximar um pouco mais da OTAN, tudo tal, cara, a postura já mudou, tá? O Erdogan falou, poxa, mas por que os americanos estão colocando esse porta-aviões aqui? Eles vão querer o quê? Destruir Gaza? Se eles destruírem Gaza, isso vai causar um apaziguamento regional ou vai causar um aumento das tensões no Oriente Médio? Então ele teceu, galera, graves críticas, inclusive um dos seus funcionários do Ministério da Educação
Quando o Benjamin Netanyahu mostrou fotos ali de ataques feitos contra Gaza, ele falou: Benjamin Netanyahu, você está fadado à morte. Ou seja, um representante do governo turco, declarando, né, que o cara está fadado, o primeiro-ministro de Israel, fadado à morte. Ou seja, a Turquia não está gostando muito desse posicionamento, e mesmo o Egito, do general al-Sisi, que está pedindo um cessar-fogo, não gostou também desse deslocamento do porta-aviões americano, e até o Iraque, né, que aí sim é uma confusão gigantesca, porque são vários grupos também atuando, mas parte do Estado iraquiano também não gostou desse deslocamento do porta-aviões. Vale lembrar que o Ocidente mesmo, eu diria que ele está se dividindo em organizações supranacionais, tendo uma espécie de posicionamento, e os Estados-nação tendo outro. Quando a gente pega, por exemplo, a própria ONU, gravei para vocês o vídeo de ontem, tá? O Antônio Guterres, ele criticou a postura de Israel de fazer esse bloqueio geral contra Gaza, alegando que isso vai aumentar a escassez de água, dificuldade de chegada, por exemplo, de alimentos. Os hospitais, cara, imagina você, o funcionamento de um hospital num período de conflito, de guerra, sem acesso à energia elétrica, entende? Então, segundo a ONU, a gente tem sim que pensar, tá? Segundo o Antônio Guterres e segundo a própria União Europeia, o Joseph Borrell também falou sobre isso. Israel tem todo o direito de se defender e a gente condena as ações do Hamas, mas tudo tem que ser feito de acordo com a legislação internacional. Então, aparentemente, a União Europeia e a ONU estão condenando as ações de Israel, mas, ao mesmo tempo, a gente não vê esse tipo de declaração dos Estados Unidos e não vê declarações das principais lideranças europeias. Giorgia Meloni, Macron, Rishi Sunak, Olaf Scholz. Cara, nenhum desses grandes líderes vem condenando as atitudes de Israel. E aí a gente pode entrar na diferença, né? Por quê? Esses presidentes, ou os primeiros ministros, eles são representantes eleitos pelo povo. ONU e União Europeia são organizações mais supranacionais. Eles não foram eleitos diretamente pelo voto do povo. E aí, será que eles têm tanta representatividade quanto, de fato, os primeiros ministros ou os presidentes? Será que isso pode ser o início de um racha entre uma postura mais cosmopolita e internacionalista e uma postura mais nacionalista? Cara, se o G7, os países do G7, começarem a rachar com a ONU e com a União Europeia, isso pode ser um grave abalo a essas organizações supranacionais. Isso é fato, tá? A gente tem, inclusive, dentro de Israel, mesmo com as críticas feitas ao Benjamin Netanyahu, tanto o Benny Gantz quanto o Yair Lapid, que são talvez as principais oposições hoje ao governo do Bibi Netanyahu, alegando que nesse momento eles vão declarar apoio. Ou seja, a gente sabe que você está envolvido em escândalos de corrupção, uma reforma judicial complicada, a gente sabe que você adotou posturas ou medidas um pouco extremas em relação à questão em Al-Aqsa, aos assentamentos na Cisjordânia, talvez a incursão realizada em Jenin, o campo de refugiados no norte da Cisjordânia. Então, algumas posturas. Mas esse não é o momento. Esse é o momento de união e aqui o povo, a política israelense vai estar do seu lado. Inclusive, o Benjamin Netanyahu, ele conseguiu o que eles estão chamando de governo de emergência, em que o parlamento está proibido de obstruir medidas do primeiro-ministro. Claro, com a garantia que o primeiro-ministro, nesse momento, não votará coisas polêmicas, né? Imaginou? Ó, o parlamento não vai obstruir. Ah, então beleza, então agora eu vou aprovar a minha reforma judicial. Não, não é para isso. Só vai tratar sobre temas relacionados à incursão militar, à guerra. Mas, querendo ou não, é uma baita confiança que foi dada nas mãos do Benjamin Netanyahu. E que nem eu falei, galera, isso no momento, tá? Quando abaixar um pouco os ânimos, a gente tem as principais mídias israelenses criticando a postura do Benjamin Netanyahu por toda essa, entre aspas, agressividade contra os palestinos, não contra o Hamas, contra os palestinos, que são coisas bem diferentes. Aqui eu quero deixar bem claro, pessoal, todo vídeo eu falo isso e eu vou ressaltar de novo, tá? Quando eu passo aqui as informações, Israel está, possivelmente, segundo a União Europeia, ferindo ali os direitos humanos. Ele está passando pano para o Hamas, ele não viu que o Hamas... Galera, ridículo, né? Por favor, né? Pô, o Hamas, acho que está fora de discussão que não pode ser utilizado como meio para representar o movimento palestino, né? São coisas bem diferentes. Até porque a existência do Hamas meio que dá autorização para Israel tomar essas medidas. Eu tô tomando porque tem o Hamas do outro lado, entende? Então não há passação de pano aqui. O Hamas é um grupo terror, né? Enfim, não posso falar aqui no YouTube, mas vocês sabem o que eu tô falando. Não confundam as coisas, tá? A geopolítica não é 880, né? Existem vários tons de cinza aí entre o preto e o branco. Mas, voltando aqui ao nosso vídeo, então ele vai ganhar autorização mesmo com as críticas feitas à sua postura interna. Que nem eu falei, teve a principal mídia, por exemplo, israelense,
considerando, pessoal, que o Benjamin Netanyahu ele está agindo de maneira errada e que ele que incentivou essa radicalização ou esse crescimento dos movimentos radicais, tanto na Cisjordânia, uma região que era mais pacífica há anos atrás, quanto principalmente na faixa de Gaza e outros grupos, como Síria, como Hezbollah e até mesmo os iranianos. Passei para vocês ontem também que o Brasil, inclusive o presidente, estava sendo pressionado por não ter dado uma declaração enfática contra o Hamas. Vai lembrar que hoje a gente teve a declaração também que alguns dos reféns que o Hamas está utilizando como uma espécie de chantagem contra Israel, em que sentido? O Hamas falou, né? A cada bomba que Israel jogar na faixa de Gaza, a gente vai executar um dos nossos reféns. Inclusive, isso já foi feito, tá? Vídeos foram divulgados com execuções de reféns israelenses. Alguns desses, segundo Israel, aproximadamente, tá? De novo, pessoal, é difícil ter o número exato, mas possivelmente 2 são brasileiros. Ou seja, o Brasil está bem envolvido também nessa questão. Mas o Brasil se pronunciou, né? A gente teve hoje, pessoal, uma carta, né? Uma declaraçãozinha ali do Lula, que foi visto como um apoio, mais uma criticazinha também, né? O Lula, pessoal, falou que o Hamas faz é inaceitável, principalmente em questão de crianças. E, né, enfim, tudo o que aconteceu, galera, eu vou cortar várias palavras aqui no YouTube, tá? Que não deixa eu falar. A ação que aconteceu. E falou também que deve existir um cessar-fogo para que, pelo menos, as mães consigam utilizar a fronteira da faixa de Gaza em relação a Israel para ir embora ali com os seus filhos. Mas, ao mesmo tempo, falou também que o Israel, né, tem que também causar um cessar-fogo e não somente a faixa de Gaza, não somente o Hamas. Ou seja, ao mesmo tempo critica a postura, pede a solução de 2 estados e faz uma criticazinha também. Israel, por favor, pare com faça, né, um cessar-fogo. De verdade, pessoal, hoje a Fox News ela divulgou que os 300 mil reservistas, praticamente todos, já estão disponíveis para Israel e que a incursão ela deve acontecer em um futuro próximo, no máximo de 24 a 48 horas, uma incursão terrestre para a faixa de Gaza, o que, de novo, pode desestabilizar ainda mais a região do Oriente Médio, tá? O Brasil, galera, falou, né, que depende muito, assim, não do Brasil, e sim da ONU, para chamar o Hamas de um grupo terror, porque o Brasil, por legislação própria, não é governo, é Estado, só referenda grupos quando a ONU também referenda. Falou também que está à espera de uma convocação de uma nova reunião do Conselho de Segurança, mas que não sabe exatamente quando isso vai acontecer, mas vai tentar liderar um movimento para trazer a paz. Lembrando, pessoal, que nesse momento o país, ou os países que parecem mais aptos a tentar fazer a paz, ou um cessar-fogo, mediar um cessar-fogo, Turquia e China. Ou seja, não muito bem quisto aí pelo mundo ocidental, pelos Estados Unidos. E para finalizar, pessoal, olha que notícia importante, né? O Zelensky deu uma declaração importante a uma revista francesa, alegando que está preocupado com as ações em Israel, não só por conta de Israel, mas também porque isso pode ser utilizado pela comunidade internacional, ou com pressão do Putin, enfim, para que a comunidade internacional esqueça o que vem acontecendo com a Ucrânia e passe a focar somente em Israel. E, galera, de verdade, isso pode ser visto até pelos parlamentares americanos. A gente sabe que os judeus, Israel tem uma conexão muito mais forte com os Estados Unidos do que a Ucrânia. Uma conexão mais recente e muito mais anti-Rússia do que uma ligação entre Ucrânia e Estados Unidos mesmo. Agora, Israel e Estados Unidos não, é uma ligação muito mais próxima. A gente já teve um projeto de lei aprovado para o repasse, pessoal, de 2 bilhões de dólares em direção a Israel, e o Zelensky se mostra preocupado com as consequências para a Ucrânia desse conflito. E outro ponto que chamou bastante atenção, pessoal, a gente tem ali uma região próxima do Mar Báltico, na verdade, no Mar Báltico, né, que conecta a Finlândia e a Estônia. E existem linhas de comunicação e também gasodutos que conectam esses 2 países. Inclusive, um gasoduto que é chamado gasoduto Baltic Connector, de mais ou menos ali uns 77 quilômetros, que chega a 100 quilômetros de profundidade, que foi danificado. E aí, a questão é, bom, beleza, foi danificado, né? Mas danificado assim, exatamente como? Não sabemos, está sobre vias de investigação. Mas pelas notícias que foram vistas até agora, primeiro, a reparação, pessoal, desse gasoduto pode demorar meses, o que já fez com que o preço do gás natural
aumentasse, isso palavras da própria Finlândia, que é a maior responsável por fazer a manutenção desses pipelines, né, desses gasodutos, e a gente também teve a Noruega alegando que na terça-feira houve uma provável explosão pela movimentação das águas. O que dá a entender, pessoal, que pode ter sido ou por meio de um abalo sísmico, alguma coisa, ou talvez uma ação deliberada e não um acidente causado. Ao mesmo tempo, declarações importantes da própria Finlândia, que existiram ali marcas externas vistas no fundo do mar, o que pode indicar, mais uma vez, uma medida deliberada. E fora que cabos de comunicação também foram cortados, tá? E aí, possivelmente não com um acidente. Já tivemos o Stoltenberg da OTAN anunciando que as investigações elas vão acontecer e que se ficar provado que há algum tipo de ação deliberada de outro estado, tanto Finlândia, que entrou no ano passado, quanto também a Suécia, aliás, a Estônia, que entrou em 2004, elas podem ficar... Aliás, que entrou em abril, a Finlândia, né? E a Estônia, pessoal, que entrou em 2004, fazem parte da aliança da OTAN. Vai ter sido um ataque deliberado contra os dois países. Ou seja, a OTAN pode se aliar e atacar esse provável interceptador, esse provável danificador do gasoduto e do cabo de comunicação. Vai lembrar que a Rússia, não estou acusando nem nada, claro, mas está ali do ladinho. Essa tática, inclusive, também é condenada, os russos falam, que Ucrânia, Estados Unidos, Reino Unido, Noruega ou até mesmo a Dinamarca utilizou nos acidentes que ocorreram no gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Ou seja, a OTAN alega que se de fato comprovar que foi a Rússia, algum tipo de aliança militar, inclusive contra a Rússia, pode ser tomada para conter esse ataque contra membros da OTAN. Beleza, pessoal? Deu para entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.